Olá, queridos, graça e paz. Hoje vamos falar da graça e do amor de Deus. Me foi incumbida a parte de falar sobre Marcos, capítulo 15 e 16. E esses dois capítulos têm poder suficiente para transformar uma nação, mudar vidas. Por quê? Por que eu escolhi graça e amor? Porque nesses capítulos nós vamos ver o julgamento de Jesus, Jesus sendo zombado, a sua crucificação, veremos a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua aparência, o seu aparecimento entre os discípulos e, por fim, o grande mandamento: ide por todo mundo pregar o evangelho. Nesses capítulos, irmãos, há tanta riqueza. Eu me lembro do profeta Isaías, que ele diz, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, sabe? Jesus sofreu, Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, ele teve a oportunidade de se justificar, ele teve a oportunidade de agir, de dar uma resposta a tudo aquilo que estava acontecendo. Mas como você e eu bem sabemos e já aprendemos em alguns capítulos anteriores, Jesus venceu a cruz lá no Getsemane. Lá no Getsemane ele venceu a cruz, ele viu, entendeu qual era o plano divino de Deus para a vida dele. E como diz em Filipenses, ele se submeteu e foi obediente até a morte e morte de cruz. E nesses capítulos 15 e 16 de Marcos, a gente vê como o diabo é sujo, como ele realmente achou que estava ganhando, zombando, zoando de Jesus, colocar uma coroa de espinhos sobre ele, colocou uma capa, um manto vermelho sobre ele, como se ele fosse o rei, né? Sendo zombado, sendo humilhado, recebeu açoites, recebeu xingamentos. Depois na cruz do Calvário, cuspiram na cara dele também esses soldados. Depois na cruz do Calvário, os fariseus, aqueles que incitaram a multidão para prender Jesus, para crucificar Jesus. Pilatos não queria, Pilatos viu que eles estavam agindo por inveja, por ciúmes, mas Jesus sabia que isso era parte do plano de Deus, ele ficou calado e deixou tudo passar, deixou tudo acontecer, né? Enquanto ele estava na cruz, naquele momento, os fariseus agora, os mestres da lei, passavam diante dele e falavam assim: se você é o rei, desce, você não curou a tantos, você não salvou a tantos, salva a ti mesmo. Mas o que aquele povo não tinha perspectiva era da grandiosidade da cruz, daquilo que estava sendo executado. O plano do amor, o plano da graça de Deus em resgate da humanidade. Por isso, irmãos, esses dois capítulos eu fiquei muito feliz, porque fala desse plano da graça, do amor de Jesus, de Deus para a humanidade, o evangelho que veio através de Jesus e ele morreu, levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades, ele pagou o preço pela morte, pagou o nosso preço, morreu naquela cruz, entregou naquela cruz. Nesse capítulo 16 é quando ele grita: Deus meu, por que me desamparastes? E a gente vê que Jesus, o Filho de Deus, foi desamparado, ele foi deixado, porque naquele momento ele pegou todo o pecado da humanidade. Mas graças a Deus que ele ressuscitou. E a gente vê ele ressurgindo, entrando em contato com Maria, entrando em contato com dois discípulos que estavam em caminho de Amaús, mas eles não creram em Jesus. Até que finalmente Jesus aparece entre os discípulos, repreende eles por causa da dureza de coração e fala: sou eu. Né? E eu quero ler aqui os últimos versículos e deixar para você essa inspiração. E Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. A boa nova da graça, do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus e a salvação que está disponível para todo aquele que crê. Eu estou indo, você está indo. Se você não está indo, eu quero te incentivar a ir, a pregar, a se movimentar, a viver esse plano, esse propósito maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos, o verbo da vida vai a todas as nações e você faz parte disso. Amém? Esse é o evangelho da graça, do amor de Deus que nos conquistou, que nos amou, que nos chamou e hoje nós vivemos para Ele. Graça e paz.